Aqui nos deparamos com algo bastante complicado. É esta questão da rejeição, deste sentimento de rejeição. Quando se fala de medo da rejeição, ou, por exemplo, a questão da ansiedade ou da depressão, repare, nós podemos ter muitas teorias sobre tudo isso. Então, nós podemos ter muitas explicações. Em geral, uma visão psicológica sobre isso nos remete a conceitos, a teorias, a crenças. Então, não importa se a psicanálise tem uma visão sobre isso, se a visão psicológica que agora temos sobre isso se baseia em um princípio teórico. Porque, mesmo assim, nós continuamos nesta dor, neste sofrimento psíquico, nesta desordem emocional. Nós podemos tentar mapear isso. Nós podemos tentar buscar a origem desses conflitos, desordem, sofrimento em nós. E mesmo assim, continuamos em um mero entendimento intelectual. O que é que de fato nós precisamos para romper com o sofrimento? Para pôr fim ao medo? O que na verdade precisamos é de um profundo aprender sobre nós mesmos, sobre como sentimos, como pensamos, como nos relacionamos, descobrindo o que são nossas relações, seja com nós mesmos ou com o outro. Portanto, não se trata de teorizarmos sobre isso, e sim de investigarmos a verdade daquilo que somos aqui. Nada substitui esse aprender sobre o autoconhecimento, essa visão sobre quem nós somos. Algo possível quando observamos, quando olhamos a mente presente em nós e como ela se posiciona. Nós podemos continuar falando sobre a necessidade de uma melhora, de uma saúde desta autoestima. Nós podemos continuar falando sobre esta saúde da autoimagem. E vamos apenas continuar dentro de discursos. No entanto, quando aprendemos sobre nós mesmos, colocamos atenção sobre aquilo que se passa em nossa mente, em nosso coração, em nossos gestos, em nossa fala, em nosso tom de voz, neste modo de sentir, de pensar, de olhar, de interagir com ele ou ela, com a vida como ela acontece. É aqui que nos deparamos com esse espelho, onde podemos perceber, tomar ciência de como a mente se processa em nós. Nós temos um volume de pensamentos, de sentimentos e sensações presente em nós. Neste fundo, nesta mente,
E nós não nos damos conta disso. Aqui, aquilo que nos aproxima da liberação da condição interna de mente programada para ser assim, bem organizada, estruturada, educada para viver assim. O que nos liberta de uma mente condicionada, de uma consciência presa já a um programa de cultura humana, de visão psicológica humana, é a presença da atenção sobre nossas reações. A nossa vida interna representa externamente nossa existência. Essa existência está no existir deste alguém, da pessoa que somos. E nela nós estamos vivendo na superfície. A mente é como um lago. Nós temos a superfície do lago e temos a profundidade do lago. Nós estamos vivendo psicologicamente na superfície da mente. Essa é a presença daquilo que chamamos de consciência em nós. Essa consciência em nós precisa ser compreendida, esclarecida, ou seja, tornada clara, desanuviada, livre. Então nós começamos a tomar ciência de como a mente funciona quando aprendemos a olhar, a observar, a ficar ciente de nós mesmos. É isso que nos aproxima da compreensão da nossa vida. Não se trata de uma melhora ou aperfeiçoamento da imagem que temos sobre quem nós somos, desta autoimagem, nesta melhora ou saúde para esta autoestima. Se trata no descarte da ilusão. Nós não olhamos isso com profundidade. Nós ficamos na periferia, na superfície do lago. Mesmo quando queremos melhorar como pessoa, essa melhora é para a busca de resultados financeiros, materiais, de relacionamento com as pessoas. Nós não compreendemos que nós precisamos ter uma visão da totalidade da vida para uma real vida em sabedoria, onde temos aqui sim a presença da felicidade, do amor. Sim, nas relações com ele ou ela, na relação com nós mesmos, na relação com a vida. Mas isso só é possível quando nos livramos do ego, quando nos livramos desta autoimagem, quando nos livramos desta presença da autoestima. Esta autoestima, na maioria das vezes, para esta mente condicionada, é um movimento em direção à baixa autoestima. Quando nos livramos da imagem que o pensamento estabeleceu sobre nós, sobre quem nós somos, nós estamos indo além deste lago. Estamos indo além desta pessoa, que é o ego.
É disso que nós precisamos, e não de uma melhoria desta autoimagem. Nós precisamos tomar ciência de que estamos vivendo na superfície, nesta mente egóica, nesta mente do eu, ocupada como ela está com busca de resultados imediatos, sem se auto-investigar, sem se auto-observar. E esse é o nosso propósito aqui, de mostrar a importância do autoconhecimento, a importância de se auto-investigar, de permitir com que a mente seja vista. E a mente só pode ser vista, esse lago com a superfície e a profundidade, com aquilo que alguns chamam de consciente e inconsciente. Esse lago só pode ser visto, essa qualidade de mente só pode ser vista quando o cérebro se aquieta, quando a mente silencia para a constatação. Na constatação, temos o aprender sobre nós mesmos, o estudar a nós mesmos. Então paramos de atribuir às outras pessoas o problema que nós temos. Observe como é comum nós transferirmos isso, os problemas que nós temos, porque na realidade são problemas que nós somos psicologicamente. Aqui, esse é o primeiro ponto. O problema que temos, esse problema não se separa daquilo que nós somos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. E a segunda é parar de atribuir às pessoas a condição em que nós nos encontramos. Quando alguns atribuem o fato desse medo da rejeição, a forma como nós fomos criados, a ideia de que nós não tivemos uma boa criação, ou fomos humilhados, desprezados ou rejeitados na infância, e por isso, aqui e agora, adultos, nos sentimos assim, isso pode nos parecer uma boa explicação, mas isso não resolve absolutamente nada. Nós precisamos ter ciência da presença do medo. Precisamos ter ciência da presença desse no medo, que nós somos, que você é, sem culpar o outro, os outros, sem transferir isso para o lado de fora. É isso que, em geral, não nos mostram. A chave para a liberdade se encontra dentro do nosso próprio bolso. Você é um prisioneiro? Em sua prisão, lá há uma porta. A prisão, ela tem uma porta. E você tem a chave desta porta dentro do seu próprio bolso. A chave para a prisão, para se manter preso ou alcançar a liberdade, ela é sua? Está com você? Aqui estamos juntos, tomando ciência da realidade divina, da realidade de Deus. A constatação desta chave consiste na resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Tenha um encontro com Deus. E aí está essa chave. Mas aí o pensamento em você cria a ideia de Deus.
A ideia é uma imagem, é um símbolo mental, uma representação do pensamento. Você não está lidando com a realidade divina quando tem um pensamento sobre Deus. Mas é assim que o pensamento faz. Cria uma ideia de Deus, coloca Deus no futuro. Um espaço entre você e Deus é a presença do tempo, uma trajetória a ser percorrida, para, em algum momento, ocorrer esse encontro. Aqui a expressão encontro com Deus, quando eu digo tenha esse encontro, o que estou dizendo é assuma esse encontro com a vida, aqui e agora. Então se abre esta porta e não há mais prisão. A realidade divina não está no futuro. No futuro é a presença do tempo. No futuro é a presença do amanhã. No futuro é a trajetória deste lugar para aquele outro lugar, que leva tempo. Não há futuro, não há amanhã, não há trajetória. Na constatação daquilo que aqui está presente, quando liberamos de nós este lago, esta mente, este eu, o ego, esta entidade ilusória que nós assumimos, é o modelo do pensamento em você, a presença da rejeição. Não é o que o outro representa, é o que o pensamento em você avalia, julga, aceita ou rejeita sobre ele ou ela. É a forma como o pensamento representa suas experiências. As experiências que o pensamento tem nele mesmo, para ele próprio, que lhe colocam em uma condição interna de autoimagem rejeitada, anulada, não amada, não aceita. Finalizar com a ideia de alguém presente, aqui e agora, nesta experiência. A finalização para o experimentador, para o pensador, para a autoimagem. Isso é o fim da ansiedade. Isso é o fim para o medo da rejeição. Como seres humanos, nós estamos vivendo em uma crença, em uma sugestão do pensamento, em um modelo ou quadro construído, estabelecido em nós pelo pensamento, de que nós somos esta ideia. Você tem de si mesmo uma ideia de que é alguém inteligente? Por exemplo, vem alguém e diz: você é muito estúpido. Vem alguém e desafia esta ideia que você faz sobre si mesmo. Vem alguém e rejeita essa ideia, ridiculariza essa ideia. Ela está ferindo esta imagem que você tem sobre si mesmo. O fato aqui é que, enquanto houver essa ideia, essa autoimagem, ela será ferida, magoada, ofendida, rejeitada.
carregada de ansiedade, podemos nos livrar desta autoimagem. Isso requer uma profunda compreensão real e direta de como a mente está funcionando dentro de você, sustentando tudo isso, alimentando tudo isso. Isso ocorre em uma desatenção completa, quando estamos vivendo na superfície da mente, sem investigar o que existe aqui, nesta profundidade da mente. Estamos na superfície desse lago, sem permitir que tudo o que esse lago representa venha à tona, seja visto, seja compreendido e, portanto, esclarecido. É isso que temos quando temos a presença desta atenção sobre as nossas reações. Então, nos libertamos deste lago. E aqui se revela esta realidade divina, que é a verdade do seu ser. A vida real é a vida além da mente, além do ego, além do lago, além desta autoimagem. Esse é o real encontro com Deus. Não existe alguém tendo um encontro. O encontro consiste na revelação daquilo que aqui está presente, da realidade que aqui se encontra, que é a realidade deste ser. Você, em sua natureza real, não é uma pessoa. Em sua natureza essencial, é a própria realidade da vida. É a própria realidade divina. É isso que nós precisamos assumir na vida, constatar na vida, ter ciência neste momento. A ciência deste momento, neste momento, é a vida se revelando. Essa é a presença da arte de ser real consciência, divina consciência. A ausência da mente egóica é a presença da meditação. A meditação não é algo que você faz, que você pratica. O que as pessoas chamam aí fora de meditação ou prática de meditação é algo que elas realizam a partir de uma técnica, de um sistema, de um método. Aqui, quando usamos a expressão meditação, estamos apontando para esse estado livre do ego, para esse estado livre da mente condicionada, de todo esse movimento de inquietude interna, de tagarelice, de padrão de pensamentos ocorrendo dentro de cada um de nós, que são o resultado do passado, sustentando a continuidade para a ilusão de uma entidade que se vê presente, que não é real, que é a pessoa. Portanto, a meditação, o que é? Qual é a verdade da meditação? Aqui nós estamos tocando constantemente nisso, na beleza do encontro com a vida aqui e agora. A revelação da vida aqui e agora é a revelação da vida divina, da vida deste ser. Essa é a presença da meditação. A meditação é aquilo que aqui está presente, se revelando, quando não há mais a ilusão do eu, a presença da autoimagem.
a ideia de alguém para ser amado, aceito. Se continuarmos sustentando essa ideia, continuaremos sempre vitimados de estados internos conflituosos, aflitivos, de sofrimento. Porque estamos alimentando a ilusão da autoimagem. Estamos alimentando a condição da complexidade de uma mente condicionada, de uma mente presa ao movimento do pensamento. Olhe para si mesmo. Sim, tudo aquilo que você viveu no passado e está vivendo no momento e irá viver no futuro. A não ser que você tenha ciência deste momento, da beleza do encontro com este instante, movimento psicológico de continuidade para a mente egóica, para esta condição desta mente que é este lago, onde todo esse conteúdo vem sendo acumulado, guardado, isso continuará assim. Portanto, todo esse conteúdo interno desta consciência, que é a consciência do eu, do ego, gira em torno deste centro. Este centro é a imagem, a autoimagem que o pensamento estabeleceu sobre quem é você. Naturalmente, sobre o que você merece ou não, sobre o que você deseja ou não. Assim vivemos na autoimagem fazendo escolhas e numa profunda dependência psicológica dele ou dela, do mundo à nossa volta, das situações. É constante a presença do medo na autoimagem, porque há esse sentido de separação, de autopreservação, de busca de permanência, de continuidade. É a presença do medo. É a condição de uma constante busca de especialismo, de aceitação, de acolhimento. Esta carência, esse medo, gera toda a qualidade de apego, que esta autoimagem chama de amor. Portanto, é inevitável a condição psicológica nesta autoimagem, a presença da autoestima. Assim vivemos na ilusão do eu, do ego. Aqui estamos com você, lhe desafiando a tomar ciência da vida, sem o eu, sem o ego. É quando livre desta autoimagem, aquilo que aqui está presente é a própria realidade divina. Então não há mais medo, não há mais sofrimento, não há mais confusão, não há mais autoestima ou baixa autoestima. Não há mais este alguém e o outro. Temos a vida, e nesta vida a beleza da cumplicidade na relação com ele ou ela. Se temos a presença do amor, não há medo, não há sofrimento.
É o que estamos aqui com você, aprofundando, trabalhando. Tudo que nós precisamos nesta vida é desta ciência do autoconhecimento para a revelação da beleza do encontro com o natural estado de ser, que é meditação. É parte desta ciência da meditação, a ciência desta compreensão de si mesmo. Então isso libera o sofrimento, porque libera o sentido de separação. Libera porque isso é desfeito. Portanto, a prisão, a porta e a chave, isso de fato não é real. É algo estabelecido pelo pensamento, nesta estrutura de condicionamento, de inconsciência. Uma vez presente a presença da meditação, desta atenção sobre as nossas reações, tudo isso se dissolve. É o que estamos juntos aqui trabalhando com você, em encontros online. Sábado e domingo, são 2 dias. Quero deixar aqui um convite para você. Além desses encontros online nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Então eu quero colocar aqui para você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para participar desses encontros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica com o convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Enquanto houver esse sentimento de separação entre você e a vida, entre você e o que acontece, entre você e o outro, haverá alguma forma de medo. O medo é algo presente em razão da presença do pensamento em cada um de nós.